Então vamos lá, Êxodo 14. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte a Baal-Zefon. Verso 3: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Verso 4, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e a parte primeira aí. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. O texto diz: endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas, como Deus assim mandou. Verso de número 10 agora, vamos ler alguns trechos, depois a gente traz a completude da narrativa bíblica. Verso 10, ao aproximar-se o faraó, então o Senhor endureceu o coração de faraó e ele começou a perseguir Israel. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Imagina aí o desespero. E aterrorizaram, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Verso 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vamos ler o verso 13 e 14 juntos? Está aí no telão para você acompanhar na versão NVI, 1, 2, 3. Vamos, o que Moisés falou para o povo? Não tenham medo, 1, 2, 3 e... não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Verso 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que sigam avante. Em algumas versões, diga aos filhos de Israel que marchem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Para a gente finalizar, os versos que seguem, verso 19 diz assim: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e colocou-se atrás. A coluna de nuvem que nós ministramos também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um, que era para os egípcios, e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, olha que tremendo, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Verso 30 para finalizar, vamos ler juntos o último verso, 1, 2, 3 e... naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém? Já pensou você nesse cenário? Conseguiu se ver nesse cenário? Um pouco? Deu para pegar aí? É um texto muito conhecido por todos nós. E eu quero falar nessa noite justamente sobre as pressões. Como lidar com as pressões. Vai ter momentos que a gente se move para a nuvem, e nós vamos pela nuvem de Deus e vamos ser colocados sob pressões. E a gente sabe que a nossa vida em
em vários âmbitos, ela é sempre marcada por muitas pressões. E eu tenho certeza que nessa noite, ao decorrer da palavra, você vai perceber, talvez, algumas pressões que você já viveu, talvez pressões que você está vivendo, ou quem sabe, pressões que sobrevirão, e você, a partir dessa palavra, vai entender como lidar com ela. Deixa eu trazer em âmbitos comuns, para a gente poder ter uma noção mais aprofundada no decorrer da ministração. Por exemplo, quando jovem adolescente, eu lembro assim, quando adolescente, jovem eu sou, né? Então, eu me lembro sobre as provas do vestibular, né? Provas do Enem. É bênção ou não é, gente? O pessoal fica tenso. É uma pressão para passar. Né? O próprio estudante sente essa pressão para passar. Quantas pessoas estudam, chega na hora, por causa dessa pressão que tem, o que acontece? Já aconteceu com você também? Não branco. Não branco, esquece. Né? A pessoa fica ali tão tensa, porque a pressão, ela aflige a nossa emoção. As pressões, elas nos desestabilizam emocionalmente. Se não controladas, gera medo, gera ansiedade. Nós vamos ver isso. Mas a gente enfrenta pressões em vários níveis e em várias esferas. A gente sofre pressão, por exemplo, na vida sentimental. Quando o camarada está solteiro, né, Pedrinho não. Joaquim. Quando o camarada está solteiro, sofre uma pressão, não é não? E a namorada? E quando arruma namorado? O que acontece? Que dia vai casar? E quando casa? Cadê os meninos? Você arruma o primeiro filho? Cadê os... Não para, a pressão não para. A gente na vida sentimental, mas só lógico, nós estamos começando aqui nas pressões simples. Tirar carteira de motorista em Governador Valadares. Eu não sei como é que está hoje. Hoje deve estar fácil, né? Tá tranquilo? Tinha um tal de diabo, não, já foi repreendido, né? Existe ainda não, né? Já saiu aí, ó. Quem pode dar um glória a Deus? Converteu, o diabo converteu, aleluia, Jesus. Mas tinha na minha época, meu Deus do céu. Eu perdi noite de sono, chegava na hora, acertava a bendita da baliza, a ré no morro do 6º batalhão. Foi só eu não, né? Que terrível, ré contínua, meia embreagem no morro do 6º. Meu Deus do céu, que pressão. Quando vai chegando o dia, lá perto de casa tem ainda algumas questões assim de... Você vê o pessoal assim, ó, tenso, pressão. Então você vai ver que a vida ela é cercada, só que a gente sabe que é igual videogame, né? Você vai passando de fase, as pressões vão aumentando. E aí você vai para o ambiente profissional. E ali começam outros tipos de pressão. Sejam as pressões comuns ali, de bater uma meta que você tem, como às vezes pressões de você fazer coisas desalinhadas do seu princípio. Você é pressionado a fazer certas situações. E aí como lidar com as pressões? Às vezes você vai avançando na vida e você vai vivendo pressões, às vezes na vida financeira. Talvez um investimento, um empreendimento que não deu certo, que não foi para frente, uma crise que surgiu, fatores externos, às vezes nem é você, às vezes uma causa sua, como aconteceu com o Covid. Tantas áreas, tantos setores sofreram fortemente. E ali uma crise se instalou na vida de muitas pessoas. Como lidar com pressões desses níveis? Às vezes da saúde física, quando momentos de enfermidade chegam, diagnósticos terríveis, uma pressão de você manter fé, de você manter ânimo, de você manter esperança, né, amor? Aquela pressão que você tem que conseguir se alegrar ou estar em contentamento ou ter fé no momento de diagnósticos terríveis. Pressões, a vida é marcada por pressões. Seja em níveis corriqueiros, ou seja em momentos cruciais e graves, a gente sempre vai ter que lidar com pressões. Eu li no ano passado um livro da pressão ao propósito, de T.D. Jakes, e ele relata que para ele, uma das maiores perdas que ele teve, que sofreu essa pressão de ser moído, foi a perda da sua mãe, e logo depois a sua filha de apenas 13 anos de idade se engravidou. Pastor altamente relevante. Uma filha de 13 anos engravidou. E no livro, eu até anotei aqui, ele relata assim, ó, críticos, olha que forte, e inimigos meus e do meu ministério se atiraram para cima dessas notícias, feito piranhas. Imagina esse homem ministrando a palavra no mundo inteiro. Quem já ouviu falar do T.D. Jakes? Alguém já ouviu falar? Poucas pessoas. Ele colocou aqui, não sei o número de noites que eu chorei em silêncio,
contemplando a escuridão pelas janelas da minha casa. O período noturno, olha, vê se você se identifica com isso. O período noturno reservou um lugar especial para as minhas lágrimas mais desesperadas. Quando a gente está em momentos de pressão, o período noturno, a noite, se torna longa. Se torna o momento mais cruel do dia. Quando nós vivenciamos pressões, ele declara, se ele escreve no livro, logo na introdução, esmagado, destruído, perdido, desesperado, quando o chão se abre debaixo dos seus pés, e o engole em uma queda livre, de repente você se descobre imerso em uma torrente de emoções, pensamentos e dúvidas. E ele encerra dentro de tantas frases, dizendo, esse é o lugar em que a sua fé é testada. Esse lugar da pressão é o lugar onde a sua fé é refinada, e ele encerra dizendo, é o lugar onde a sua fé é purificada. Pressões. Eu estava pensando sobre isso, e percebendo no estudo da palavra, ao avaliar sobre essa situação, que existem pelo menos 3 realidades inevitáveis. Hoje nós não vamos ter a projeção, você pode ficar à vontade para anotar no seu bloco de notas, só não entra no seu WhatsApp nem em outra coisa. Mas anota aí, no seu coração, no papel. Existem 3 realidades inevitáveis que toda pressão carrega. Primeiro, as pressões revelam as nossas limitações, sim ou não? Ali, para tirar uma CNH, para a gente poder lidar com o problema de saúde, a gente é confrontado, ela revela, ela joga para fora as nossas limitações. O quão pouco controle nós temos sobre muitos aspectos da vida. Quando a gente está em pressão, a gente vê isso. O quão pouco controle que eu tenho. Outro aspecto, a segunda realidade inevitável das pressões, é que elas testam as nossas convicções. As pressões, irmãos, elas revelam o caráter que a bonança e a estabilidade não conseguem extrair. Momentos de bonança, de estabilidade, existem partes, aspectos do nosso caráter que não vão conseguir ser extraídos, externados, a não ser que passe por pressão. A pressão tem o poder de evidenciar, de testar nossas convicções, de colocar para fora convicções do nosso caráter. Em meio a essas dificuldades, como nós citamos aqui. E a terceira realidade inevitável da pressão, além de revelar as nossas limitações, além de testar as nossas convicções, elas nos movem, ou para crescer ou paralisar. Sempre vai ter essas 2 direções quando a gente passa por pressão. Ou você cresce, ou você avança, ou você marcha, ou você retrocede. Ou você avança, ou você paralisa. Então a maneira como reagimos à pressão, ela vai determinar se nós vamos sair mais fortes ou derrotados. Tudo a partir do momento como eu lido com as pressões. Então tem gente que a pressão mata, mas tem gente que a pressão vai impulsioná-lo. E a pergunta é, quem tem sido eu? Quem tem sido você nos momentos em que nós somos esmagados pela vida? Em que nós estamos um beco sem saída? Enquanto nós estamos passando por pressões. Quem aqui, nesse momento dessa palavra introdutória, talvez já lembrou, sinceramente, se levantar se você não lembrou não, mas já lembrou de um momento de pressão que você viveu na sua vida? Dá um sinal com a mão, só para ver, alguma pressão em alguma área que você já viveu, grande parte. A pergunta que a gente precisa fazer já no nosso coração é, como você reagiu então, quando essas coisas saíram do seu controle? Como você reagiu mesmo em momentos em que você estava andando debaixo de obediência? Coisas saíram do seu controle, mesmo em momentos que você estava andando debaixo de obediência. Será que você paralisou no caminho? Será que você rompeu ainda mais? Ou será que você retrocedeu no propósito? E eu creio em nome de Jesus, que Deus vai descortinar nessa noite o propósito por trás de pressões que pessoas viveram aqui nesse lugar. Através da palavra, Deus vai descortinar nessa noite, em nome de Jesus, o próprio Espírito vai trazer ao seu coração o propósito por trás de pressões que você viveu.
Para outras pessoas, Deus vai trazer o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Instruções dos céus para você avançar em momentos em que a sua mente está pedindo para você retroceder. Deus vai te dar nessa noite, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, Deus vai nos dar nessa noite instruções do céu para a gente avançar em momentos que a nossa mente está pedindo para retroceder, porque afinal, na maioria das vezes, nós decidimos paralisar o propósito quando nós estamos sofrendo uma pressão. A decisão imediata, a vontade primária do nosso coração é paralisar o propósito. A vontade imediata do nosso coração é não seguir mais à frente. Mas a gente começa a ler textos como esse, que vão nos trazer instruções do céu, para a gente avançar, mesmo quando a mente estiver gritando, retroceda. E eu quero declarar no poder do nome de Jesus, que o que vai governar esse ano de 2025, e até que ele venha à nossa vida em nome de Jesus, não é a pressão que nos amedronta, mas o propósito que o céu decretou sobre a sua história em nome de Jesus. O que vai governar o seu ano de 2025, ouça, não são as pressões que lhe amedrontam, mas vai ser a palavra do céu que está decretada sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre essa casa, sobre vidas aqui, que o ritmo da sua vida não será ditado pela pressão dos problemas, mas pelo propósito de Deus. Entenda isso. O ritmo da sua vida, vou parar, vou retroceder, não vai ser ditado pela pressão dos problemas, mas sim pelos propósitos de Deus para a sua história, para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa, no nome de Jesus. Sai da caverna, Elias. O que vai ditar o seu chamado, Elias, não é a pressão de Jezabel, é o propósito decretado pelo céu. Sai, vai ungir Jeú, continua marchando. Que não seja feita a minha vontade no Getsemane. Não é a prensa de óleo no Getsemane que vai parar o propósito de Jesus. Que seja feita a tua vontade. Aí ele manda um anjo para consolar Jesus, e ele continua a nos amar. Amou até o fim, cumprindo o seu propósito na cruz do Calvário. Porque quem anda com Deus, o que dita o ritmo da sua vida não é a pressão dos problemas, mas sim o propósito de Deus para a nossa história. Eu creio nisso. Em W. Tozer diz assim: é duvidoso, é difícil ouvir essa frase, mas diz assim: é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem, sem primeiro feri-lo profundamente. Jacó, Saulo, deixa o barco, Pedro. É difícil, é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem sem primeiro feri-lo profundamente. Êxodo 14, a gente vê um povo que sofreu uma pressão literalmente de todos os lados, porque do lado era rocha, eles estavam caminhando, na frente era o mar. Qual o nome do mar, gente? Estava à frente? Mar Vermelho. E atrás, endurecido pelo próprio Deus, o coração de Faraó, via Faraó e os exércitos egípcios, montanhas do lado, mar à frente, Faraó atrás, e o povo ali encurralado, sob pressão. E uma pressão que a gente vê que é bem semelhante em alguns aspectos das pressões que a gente vive, porque é uma pressão que afligiu o povo de Israel primeiro, emocionalmente, porque o texto nos diz com clareza que eles ficaram atemorizados, ou seja, com medo. Tanto que o próprio Moisés diz o quê? Não tenham medo. Óbvio, imagina você no lugar dele. Mas eu também ficaria com medo. Escravo a vida toda, saí do Egito, sei como eles são ruins, a maior potência da época. Olho para trás e os homens estão vindo, com efeito sonoro e tudo. Estão vindo. Na frente o mar, do lado montanha, o povo atrás. Então você vai ver a pressão tocando as emoções, afligiu eles emocionalmente. Essa pressão que estava ameaçando eles fisicamente, porque literalmente os egípcios iam matá-los. Eles iam morrer, tanto que eles tinham consciência disso. Por que não deixou a gente morrer no Egito para morrer nesse deserto? Eles estavam com consciência de que a morte era iminente. Uma pressão
que ia tocar o físico, uma pressão que tocou o emocional, uma pressão que tocou o que afligiu emocionalmente, porque confrontou eles emocionalmente. Será que eles deveriam acreditar na promessa de Deus? Que falou, não, vocês vão para o deserto, vão me adorar e vão para a terra prometida? Ou eles deveriam acreditar naquilo que os olhos estavam vendo, que era o exército do inimigo chegando próximo? Então pressão emocional, física, espiritual, uma pressão que afligiu o caráter e a convicção deles. Será que eles iam unir com Moisés? Vão lá, Moisés, vai dar certo. Eu vi Deus te usando, vai dar certo. Eu vi você tocando no mar, no rio Nilo, e eles virando sangue, vai dar certo. Não. Ou será que vai testar o caráter deles de murmurar no momento que a crise chega? Era melhor ter morrido no Egito do que no deserto. Por que você não tirou de lá? Testando o caráter. É na pressão que dá esses testes. Testando as convicções deles. Se eles iam liberar em momento de pressão palavras de bênção ou palavras de murmuração, qual que eles liberaram? Murmuração. Então você vai ver essa pressão afligindo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, o caráter, as convicções. E o povo de Israel, uma coisa que me chamou a atenção é que o povo de Israel viveu essa pressão terrível, mesmo andando sob a nuvem. Mesmo andando debaixo do propósito de Deus. Foi Deus que os conduziu para lá, para esse lugar, sim ou não? Sim! Ou seja, o mover sobre a nuvem de Deus pode nos levar a viver situações de alta pressão na vida. Agora eu estou andando na nuvem. Vai ser 1000 maravilhas debaixo da nuvem de Deus, vai ser 1000 maravilhas. Glória a Deus que vai ser 1000 milagres, isso vai ser mesmo. Mas vai ser também marcado de pressões na nossa jornada. Porque debaixo da nuvem a gente tem provisão, amém ou não amém? Debaixo da nuvem a gente tem provisão, debaixo da nuvem a gente tem proteção, debaixo da nuvem a gente tem refrigério. Nós aprendemos, nós temos proteção debaixo da nuvem, mas também debaixo da nuvem nós podemos viver momentos de pressão. Momentos que vão tocar as nossas emoções, que vão desbalançar o nosso coração e nos encher de desespero na alma. Mas seja na provisão debaixo da nuvem, ou seja na pressão debaixo da nuvem, existe um Deus que está no controle, no governo de todas as coisas, e isto basta, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Seja provisão ou pressão, o importante é que Deus está conosco. E aí você vê esse texto, saindo do Egito, debaixo de obediência, guiado pela nuvem de Deus. O primeiro movimento da nuvem, preste atenção, o primeiro movimento da nuvem foi tirar Israel de uma rota lógica. O primeiro movimento da nuvem foi tirar Israel de uma rota lógica que eles deveriam fazer para colocá-lo numa rota mais longa. Se tiver aí no slide, Êxodo 13, verso 17 e 18. Primeiro movimento da nuvem, tirar Israel de uma rota lógica, para colocá-lo numa rota mais longa. Êxodo 13, 17 diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem. Deus falou, não vai pelo caminho mais curto, porque vocês podem encontrar ali com os filisteus, no embate de guerra, desistir e voltar. Verso 18, assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. Então olha só, o mesmo tempo, pega comigo, o mesmo tempo que Deus, essa nuvem de Deus moveu eles para livrá-los de uma guerra e talvez retroceder, os colocou numa encruzilhada. Sim ou não? Os colocou num beco sem saída. O colocou sobre um momento de pressão. Então Deus colocou Israel nesse momento de pressão. E Deus foi quem endureceu o coração de Faraó para perseguir o seu povo. Só que Israel, eu viro uma escola para a gente agora, aqui para frente eu vou trazer alguns aprendizados para nós, vira uma escola para a gente, porque a gente precisa aprender a lidar com a obediência, mesmo em meio às pressões da vida. E a partir desse momento, dessa história, algumas lições que o Espírito de Deus colocou no meu coração,
que a gente tire em situações de pressão. Primeiro, mover debaixo da nuvem, nós falamos sobre isso, não nos isenta de trilhar caminhos mais longos. Vamos dizer juntos, diga comigo após mim, por gentileza. Mover debaixo da nuvem não me isentará de trilhar caminhos mais longos. Foi o Senhor que falou para eles passarem por outro caminho, sim ou não? Tinha um caminho mais rápido? Tinha, e era um caminho até bonito, porque tinha que passar ali nas margens do Mediterrâneo, à beira-mar, tal. Esse caminho, pasmem, esse caminho mais curto levaria 15 dias para eles colocarem os pés na terra prometida. E quantos anos que eles ficaram? E Deus fez com que esse povo passasse justamente não pelo caminho mais curto, mas passasse pelo caminho mais longo. Porque, eu fiquei pensando, porque estar próximo da promessa nem sempre significa que você esteja pronto para a promessa. Estar próximo da promessa nem sempre significa que você está pronto para a promessa. Entenda isso no seu espírito, porque você pode estar, por exemplo, no ambiente do ministério que Deus lhe chamou muitas vezes. Eu estou no ambiente, eu estou no cenário do ministério que Deus me chamou, mas Deus ainda não entregou esse ministério porque você ainda não está pronto. Porque estar próximo da promessa nem sempre significa estar pronto para a promessa. Às vezes você está um cargo da empresa, um cargo dessa liderança, mas ainda você não está pronto para esse cargo. Porque mover sobre a nuvem não nos isenta de trilhar caminhos mais longos. Às vezes Deus não nos dá a promessa, porque se Ele conceder essa promessa no tempo em que você almeja, mas não está preparado, isso pode matar o propósito dele na sua vida. Porque se o povo passasse pela região mais curta, o que o próprio Deus disse? Eles seriam, muito provavelmente, mortos, ou retrocederiam. Então, para que o seu propósito, o propósito de Deus não seja matado, se eu posso assim dizer, né? Não possa morrer na sua vida, o Senhor, Ele muitas vezes nos faz passar por caminhos mais longos. Então, o caminho mais adequado, apesar de ser mais curto, pode levar a gente muitas vezes à morte do propósito. A gente precisa ter essa sensibilidade em Deus. E não forçar situações em que Deus não abriu portas. Não criar articulações humanas em que Deus não abriu essa porta para você passar. Ele vai abrir o mar no tempo certo para você viver a promessa e alcançar o que Ele prometeu. Muitas vezes sem você precisar colocar as suas mãos, porque Ele está pelejando por você. Então entenda no seu espírito, no seu coração, estar próximo da promessa nem sempre significa estar pronto para a promessa. E a gente precisa acolher essa palavra, porque muitas vezes a gente recebe promessa de Deus, palavra de Deus, mas a gente muitas vezes não entende a demora do processo. A gente não está entendendo por que o processo está demorando tanto, porque existem soluções rápidas que vão matar propósitos que são geracionais. Existem soluções rápidas que vão matar o propósito de Deus na sua vida. E tem muita gente sepultando promessas porque estão burlando os caminhos mais difíceis. Tem muita gente que está sepultando promessa porque está tentando encurtar caminhos que estão parecendo longos. Caminhos que estão parecendo longos e você está tentando encurtar. Quer fazer o chamado do seu jeito, quer alcançar esse cargo do seu jeito, quer fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Deus vai mudar a rota para que esse propósito não morra na sua história. Quem está entendendo diz amém. Sabe o que eu estava hoje à tarde, eu já tinha preparado o escopo dessa ministração e me veio no coração essa palavra para que a gente possa tirar o nosso foco do tempo da promessa e colocar o nosso foco no preparo do caráter. Tira o seu foco do tempo da promessa e coloca o seu foco no preparo do caráter. Você pode dizer carinhosamente para a pessoa não dormir do seu lado? Diga para ele, fala para ele, tira o foco
do tempo da promessa e coloque o seu foco no preparo do caráter. Em vez de se preocupar, está demorando, vai mergulhar em Deus. Está demorando, tira o foco do tempo da promessa e começa a mergulhar para que Deus venha te encher do Espírito ainda mais. Preocupe, coloque o seu foco no preparo do caráter. Não queira acessar rápido promessas que ainda você não está preparado para suportar. Não queira acessar rápido. Não queira estar num lugar que você não tem estrutura para suportar mais 1 mês, 2 meses, 2 anos. Então, em nome de Jesus, o Senhor está nos ensinando através dessa palavra a parar de questionar rotas mais longas da promessa na nossa vida. Pare de questionar rotas mais longas da promessa. Elas estão te livrando de mortes prematuras. Por que não chega? Para! Tira o foco daí. Por que não acontece? Por que vem tanta pressão? Tira o foco do tempo. Coloca o foco no preparo. Coloca no foco do lapidar do caráter. Onde o Senhor quer que eu melhore mais? Quer que eu ore mais? Quer que eu busque mais? Quer que eu perdoe mais? Quer que eu obedeça mais? Quer que o Senhor quer? Foca no preparo. Porque se a gente foca no preparo, o sobrenatural vem, o vento sopra, o mar vermelho se abre e você passa a pé enxuto para que todos vejam e saibam que o Senhor é contigo. Então mover sobre a nuvem de Deus não te isenta e não me isenta de trilhar caminhos mais longos. Normalmente quando eu recebo uma promessa eu já começo a contar, daqui 10 anos. Muitas promessas da minha vida, muito pontuais, são 10 anos. Conversão do pai, 10 anos. Chamado do ministério, 10 anos. É assim. Eu estou no lucro ainda. Pergunta Abraão. 25 anos. Pergunta o José. 17 anos. Vai perguntando. Pergunta a Sara, vai perguntando, mas preocupa no preparo, tira o foco do tempo, porque quando a gente vai focando o tempo, igual Sara, diante de Abraão, a gente começa a colocar a mão onde Deus não mandou a gente colocar a mão, pega H, começa a envolver e bagunça o negócio todo. Mas já passou o tempo, eu estou vendo, vai acontecer, que não vai acontecer. Existe um Deus que é criador dos céus e da terra. Existe um Deus que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer no tempo dEle, que prevaleça o Kairos de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, pare de questionar rotas mais longas. Espírito de Deus, Deus vai nos levantar como uma igreja saudável, uma igreja madura, como cristãos que não ficam como o povo, murmurando para todo lado, porque entende os tempos, entende o processo de Deus, entende o governo de Deus. O que importa é me mover sobre a nuvem dEle. Quem se move sobre a nuvem de Deus sabe que mover debaixo da nuvem não nos isenta de trilhar caminhos mais longos. Mover debaixo da nuvem, segundo, não nos isenta de travar guerras difíceis. Não te isenta e não me isenta de travar guerras difíceis. O fato de eu viver para Ele, o fato de eu viver debaixo da nuvem, debaixo da direção, debaixo de obediência, não vai me isentar de travar guerras difíceis. Versos 6 e 7 diz assim: então Faraó mandou aprontar a sua carruagem. A carruagem real foi, e levou consigo o seu exército. Olha só, o verso 7, levou todos os carros de guerra para lutar contra escravos, gente. Todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. Verso 9, os egípcios com todos os carros e cavalos de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Meu Deus! Debaixo da nuvem, irmão Beth. Que guerra difícil! Porque o Egito era a maior superpotência daquela época. E esses carros de guerra, os carros de arsenal, de carruagem mais tecnológica, disponível de todo o mundo oriental, de todo mundo da época. E ele fala, pega todos, inclusive a carruagem real, inclusive a força-tarefa de elite deles. Tem um comentário da Bíblia de Estudo de King James Hoffman, ele diz assim: para as pessoas a pé, as carruagens e cavalos deveriam parecer tão assustadores quanto tanques blindados de guerra. Então
Então você vai ver que perdão, você vai ver que Israel tem que lutar uma guerra dificílima, debaixo da nuvem. Na verdade não é nem difícil essa guerra aqui era impossível. Escravos contra a maior potência bélica do mundo, uma guerra impossível de vencer, um povo que se moveu debaixo da nuvem, mas no trajeto teve que lidar com guerras difíceis. Então guarde no seu coração, guarda no coração, fala. Guarda no coração, Hugo. Guarda no coração, Lano. Guarda no coração, cada um de nós. Guerras difíceis tocam a vida de quem anda no propósito. Guerras difíceis tocam a vida de quem anda no propósito. Quem anda no propósito tem que lidar com guerras difíceis da família às vezes. Guerras difíceis no trabalho, guerras difíceis da saúde, guerras difíceis no ministério. Toca a vida de quem move sobre a nuvem de Deus. Mas meu coração se enche de fé, porque a nuvem que nos conduz a guerras difíceis é a mesma que nos protege de forma surpreendente. A mesma nuvem que nos leva às guerras difíceis é a mesma nuvem que nos protege. E o texto diz que ela vai para trás de Faraó, e a noite toda escurece o caminho dos egípcios, e a noite toda ilumina o caminho do povo de Israel, de modo que mesmo diante dessa infantaria toda, querido, Israel não precisa pegar em absolutamente nenhuma arma, não precisa articular absolutamente nada, eles simplesmente vão marchando em obediência ao Senhor, e o Senhor coloca a nuvem e abre o mar, o Senhor coloca o anjo e abre o mar, e o povo só tem que andar debaixo da nuvem. Ou seja, vocês vão lidar com guerras difíceis, mas vocês vão ter a proteção, o escape, o milagre improvável aos olhos humanos, no nome de Jesus. Então a gente deve prosseguir, porque a primeira decisão nossa diante da guerra difícil, quando a gente está passando, é justamente paralisar. Então escuta, não desista de mover pela nuvem de Deus, quando uma luta difícil te assolar. Vou abandonar tudo, vou abandonar o ministério, vou abandonar a igreja, vou abandonar. É assim que às vezes a gente faz. A gente quer abandonar a caminhada da nuvem. Então o Espírito de Deus está trazendo no nosso coração. Tem gente que às vezes quer desistir do casamento porque a luta é difícil. Tem gente que talvez está aqui nessa noite e quer desistir do chamado. Já pensou nisso? Trocentas vezes. Quando a decepção e a luta o feriu. Às vezes tem gente aqui que quer desistir da vida por causa de lutas difíceis. Mas eu quero trazer como uma palavra de Deus para esse povo que estava na pressão, seja uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Não temas, não retroceda, não desista, porque a guerra pode estar difícil, mas o milagre é maior. A guerra pode estar difícil, mas o mar vai se abrir. A guerra pode estar difícil, mas a nuvem do Senhor vai te proteger. Você não terá que pelejar nessa guerra, como diz o texto bíblico, porque o Senhor pelejará por vós, e você verá o livramento do Senhor na sua vida, e Deus será glorificado na sua perseverança, no nome de Jesus. Andar sobre a nuvem não nos livra de caminhos mais longos. Andar sobre a nuvem não nos tira muitas vezes de guerras, de travar guerras difíceis. Andar sobre a nuvem, mover sobre a nuvem de Deus, é a gente entender que Deus cria problemas para nos alinhar aos seus propósitos. Gente, que verdade doída, né? Essa a gente não quer nem glorificar, porque existem problemas que a gente mesmo cria na vida, sim ou não? Um monte, a maioria deles. Mas deixa eu dizer algo para você: tem problemas que Deus cria na sua vida. Eu nem vou pedir para você dizer para quem está do seu lado, mas existem problemas que Deus cria nas nossas vidas. Deus cria problemas na sua vida. Por quê? O texto é recheado de citações dizendo que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó para persegui-los.
Deus, Êxodo 14:4, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Verso 8, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Verso de número 17, eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles perseguirão, e eu serei glorificado. Então Deus permite perseguições que vão às vezes afetar as nossas emoções, porque o povo de Israel ficou com o que, gente? Com medo. Deus vai permitir pressões que vão tocar as nossas emoções. Eu estou andando em obediência e estou tendo que lidar com ansiedade. Eu estou andando em obediência e estou tendo que lidar às vezes com insônias. Eu estou andando em obediência e estou tendo que lidar muitas vezes com medo bater da porta do meu coração. E como diz o T.D. Jakes, assolando os períodos da noite da minha vida. Só que quando a gente está debaixo da nuvem de Deus, o propósito do Senhor em criar, se eu posso assim dizer, esses problemas não é matar Israel, mas é glorificar o nome dEle através da nossa vida e aliá-lo ao seu propósito. Então permaneça firme. O Senhor está forjando o teu caráter e o nome dEle será glorificado na sua história, na sua casa e aonde você colocar a planta dos seus pés. Vai, a sua esterilidade sara vai glorificar a Deus. A sua enfermidade, paralítico, vai glorificar a Deus. Então Deus será glorificado, porque o verso de número 31 diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Ou seja, Deus despertou o temor. Deus cria problemas para nos alinhar ao propósito. Às vezes a gente está orando pouco. Às vezes a gente não está tendo tanto temor a Deus. E a gente precisa passar por uma pressão, como Israel passou, que já tinha visto muitos milagres como as 10 pragas. Mas ele só alinhou o coração depois da pressão, só temeu a Deus depois da pressão, só levou a sua confiança nele depois da pressão. Verso de número 31, pode colocar por gentileza, o verso de número 31, através da pressão. Então os problemas muitas vezes que o próprio Deus permite, que talvez a frase mais confortável de lidar, talvez você está dizendo, não fui eu que lancei essa semente ruim, por que eu estou colhendo isso? Já pensou isso? Quem já pensou isso? Por que eu estou colhendo isso, esse momento, se eu não lancei semente sobre isso? Não é um problema que eu criei, mas é um problema que Deus permitiu, por um propósito de nos alinhar e de glorificar o nome dEle na nossa vida. Porque os problemas que Deus cria andam junto com os propósitos que Ele tem para o nosso coração. E junto com o problema vem um milagre do Senhor. Junto com o problema do Senhor, junto com o problema preparado, vem o milagre do Senhor. Para a gente finalizar, quem está entendendo diz amém. Deixa eu beber uma água aqui. Vou te dar aqui para a gente poder caminhar para o encerramento. Quando o pastor fala que está caminhando para o encerramento, é mais umas 2 horas. Três cuidados que a gente precisa ter. O Ministério de Louvor pode se posicionar. 3 cuidados que a gente precisa ter no momento de pressão. Anote isso no seu coração. Primeiro cuidado, murmuração. Cuidado, momento de pressão. O que eu preciso ter? Qual cuidado? Com a murmuração. Eu notei aqui, não permita que os seus lábios que oram sejam os mesmos tomados por murmuração. Por quê, pastor? Porque o verso 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, melhor dizendo, e avistaram os egípcios. Preste atenção nisso. Que marchavam na direção deles, e atemorizaram, clamaram ao Senhor. O que eles fizeram? Qual o primeiro passo dele quando eles estavam com medo? Clamaram ao Senhor. E o segundo passo?
disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para cá para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirou-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixa a gente em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só, os mesmos lábios que oraram, murmuraram. Qual o cuidado que eu preciso ter? Justamente da murmuração no momento de pressão. Não permitir que os lábios que oram sejam tomados de murmuração. Gente, quantas pessoas estão correndo um alto risco de abortar a promessa, porque ao mesmo tempo que usa os lábios para orar, usa os lábios para reclamar. Povo de Israel. E esse povo aqui no final acabou morrendo no deserto. Porque os mesmos lábios que oraram também, o que aconteceu? Reclamou. E infelizmente, quantos homens e mulheres, às vezes, homens e mulheres que gastam tempo em oração, gente. Ora até mais que pastor, ora mais do que o fulano de tal. Gente que gasta tempo em oração, mas na mesma medida que ela gasta tempo em oração, ela gasta tempo falando mal de pessoas. Ela gasta tempo em oração, chora genuinamente lá diante de Deus, mas ao mesmo tempo que gasta orando, gasta às vezes tempo murmurando de líderes, murmurando de decisões, murmurando de situações. E a gente vai sendo esmagado por essa palavra, porque a gente precisa ter cuidado. Eu e você precisamos ter cuidado para não estar murmurando daquilo que o próprio Deus está realizando. Porque o que esse povo estava murmurando era o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó? É o próprio Deus que pediu eles para passar por aquele caminho? É o próprio Deus que levou eles para o deserto? Sim, cuidado para não estar murmurando daquilo que Deus está realizando. E são pessoas às vezes que clamaram e conseguiram a libertação. São essas pessoas que estão clamando, mas tendo os lábios tomados de murmuração. Cuidado que eu preciso ter no momento de pressão. Justamente da murmuração, para que os mesmos lábios que oram não sejam os lábios tomados de murmuração. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Será que eu e você somos aqueles que no momento de pressão, os mesmos lábios que oram, falam: vamos marchar, vamos seguir? Ou é aqueles que criticam? Ou qual que é a nossa postura? É aqueles os mesmos lábios que oram, às vezes, diante das pressões. É aquele que apoia o líder ou pressiona o líder. Qual tem sido a nossa postura? Murmurações são sinais de imaturidade. Primeiro cuidado, murmuração. Segundo cuidado, medo. Não permita que o medo do que possa acontecer defina as decisões que você precisa ter. Porque esse povo, com medo, eles queriam retroceder. A primeira área da nossa vida a ser afligida no momento de pressão são as nossas emoções. É atacar as nossas emoções. A gente fica com medo. Aí depois a gente sente no físico. Já viu isso? As doenças psicossomáticas são frutos daquilo que as emoções às vezes não estão suportando. E aí estoura na gastrite, estoura na dor de cabeça, num câncer. Mas o primeiro a ser tocado em momento de pressão são as nossas emoções. Então um cuidado que eu preciso ter é com medo, para que o medo não seja um definidor dos meus passos. Para que ele não dite o que eu vou fazer ou não irei fazer. E com uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração, e eu quero declarar sobre nós essa noite, que Deus vai nos dar emoções saudáveis, mesmo em meio às pressões da vida. Que Deus vai nos dar emoções saudáveis, mesmo em tempos de pressões da vida. Eu orei isso nesses últimos anos. Eu orei, Senhor, me dê emoções saudáveis. E passei por pressões muito piores, com resultados que antes eu tinha vivido com emoções muito mais conturbadas antigamente. Antigamente, por problemas menores, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de pânico, eu tive insônias prolongadas. Por problemas menores eu orava: Senhor. Aí depois passei por problemas menores, por problemas maiores, melhor dizendo, e o Senhor, por graça, foi me dando emoções saudáveis. Não é que eu não sofri, não é que eu não fiquei com momentos de angústia, não, mas é que o medo não dominou o meu coração.
coração, e eu quero declarar essa graça de Deus, que me sustentou até aqui, que tem me sustentado na verdade pela graça dele, sobre vidas aqui nessa noite. Emoções saudáveis mesmo em meio a pressões da vida, emoções saudáveis mesmo em meio a pressões da vida. Você vai deitar, vai dormir um sono tranquilo. Eu quero declarar que a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, crise de pânico, não vai governar a sua história. Eu declaro emoções saudáveis no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor e celebrar essa palavra sobre a sua vida. O que vai governar as suas decisões não serão as suas emoções afligidas, mas a presença de Deus renovadora, a palavra poderosa liberada, é o que vai governar as nossas decisões no nome de Jesus. 3 cuidados. E agora o último: murmuração. Cuidado para que os mesmos lábios que oram não sejam tomados de reclamação. Segundo cuidado diante da pressão, medo. Não permita que o medo defina o que você tem que fazer. Terceiro e último cuidado: amnésia espiritual. O que é isso, pastor? Não permita que as experiências com Deus do passado sejam esquecidas no presente. Não permita que as experiências de Deus do passado, para que você suporte as pressões, sejam esquecidas ou sejam desconsideradas no presente. O povo estava dizendo: antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Só que pouquíssimos dias atrás, esse mesmo povo tinha visto as 10 pragas se manifestarem sobre o Egito. Deus com mão poderosa arrancou aquele povo de lá. Caía granizo sobre todo o povo do Egito, mas o povo de Israel era guardado e não alcançava a vida deles. Úlceras estouravam nos animais do povo do Egito, úlceras estouravam no organismo dos homens do Egito, mas o povo de Israel mantinha-se intacto. Ou seja, esse povo tinha vivido milagres extraordinários, coisas inexplicáveis da natureza, nos homens, nos animais, mas quando chegaram diante do mar, eles esqueceram completamente. Tanta gente vive tantas lindas promessas de Deus, mas esquece no momento de luta. Deixa eu dizer, Hebreus 13:8, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será para todo sempre. Ele não mudou. Ele fez a sua vida no passado, Ele fará na sua vida no presente e continuará fazendo em 2025 e todos os dias da sua história, no nome de Jesus. Por isso que Lamentações de Jeremias, um homem que era pessimista na sua essência, um homem que tinha muito provavelmente ali um temperamento, quem sabe até mesmo melancólico, muito apegado às coisas mais negativas por causa desse temperamento, um homem que viu a ruína do seu povo e que tanto escreveu um livro que chama Lamentações de Jeremias. Mas no capítulo 3, depois de lamentar, de repente o texto diz que ele se levanta e muda o seu vocabulário, muda a sua forma de agir e começa a dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que Deus está dizendo para você acerca das lutas de 2025. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Isso está diante de um Golias. Começa a trazer à memória que você já venceu o leão, que você já venceu o urso, e o mesmo Deus que cuidou de você é o Deus que vai derrubar esse gigante no poder do nome do Senhor. Eu creio. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Eu creio. Deuteronômio 16:12. A chamada de Deus: e lembrar-se-á do que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos. Olha a palavra-chave, lembre-se. 1 Crônicas 16:12. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios. Deuteronômio 24:22. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, pelo que eu te ordeno que faças isso. Salmo 105:5, verso de número 5 diz: lembre-se das maravilhas que ele fez. Deuteronômio 7:18 vai receber a palavra no seu coração. Não tenha medo deles. Lembre daquilo que o Senhor fez. Lembre. Salmo 119:55. De noite lembro-me do teu nome, Senhor, e vou obedecer a tua lei. Salmo 63, verso 6. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite.
traga à memória aquilo que te dá esperança. Ele te resgatou do mundo. Olha onde era para você estar. Era talvez para você estar no meio de um ambiente de prostituição, de drogas, de perdição, mas o Senhor te arrancou de lá e te colocou com os pés sobre a rocha, firmado nele. Esse mesmo Deus que te libertou é o Deus que caminha com você diante desse mar, e esse mar vai se abrir no poder do nome de Jesus.